Olá, estou aqui abaixo dessa árvore de lychee no local onde Paramahansa Yogananda começou a sua missão na Índia, basicamente, que é o ashram de Ranchi, no estado de Bihar. Essa árvore de lychee, ele gostava muito de vir meditar aqui e também falar sobre a espiritualidade. E algo muito interessante aconteceu com essa árvore: as folhas mudaram, elas se tornaram assim de uma formação nunca vista antes pelos botânicos. Eles vieram e estudaram, e as folhas, me parece, se dividem em 3, algo assim, e a ponto que eles criaram uma outra espécie de árvore de lychee e determinaram a espécie como a espécie Paramahansa Yogananda. É interessante que eles disseram que essa mutação só ocorre sobre uma força magnética muito grande ou uma radioatividade ou algo assim, porque a planta realmente se transformou. Continuou com a mesma fruta, continuou sendo lychee, mas as folhas se transformaram como uma mutação positiva, não uma mutação que possa ser considerada não saudável para a planta, uma mutação positiva. E eles disseram isso, que quando há uma força magnética ou uma radioatividade muito grande, isso pode acontecer. E o pessoal do Paramahansa Yogananda diz que provavelmente foi as meditações que ele teve embaixo dessa árvore. Com a meditação a gente muda o campo vibracional, a gente cria um magnetismo, uma energia diferente que pode afetar, nesse caso certamente afetou, a natureza da árvore. E aqui eu falarei sobre o que algumas linhas chamam de chakra, sahasrara ou coroa. Mas pelo estudo mais tradicional da Índia, é considerado um centro que se abre com o despertar da Kundalini. Então pode-se dizer é o 7º chakra, ou pode-se dizer que é um centro que não tem assim uma função específica, como a gente falou, no corpo, psicologicamente falando, até que nos conectem com o espírito através do abrir desse centro. E por não ter realmente um aspecto mais conectado com o campo psicológico, com o campo físico, como nós falamos em todos os chakras, não deixa muito para a gente falar sobre esse centro agora. Deixa mais para a gente ter a experiência quando a gente tiver a grande bênção da nossa Kundalini despertar e esse centro se abrir. É o lótus de 1000 pétalas também, e também chamado coroa, porque descansa no topo da cabeça. Como vocês viram na sequência dos vídeos, cada chakra tem a sua função no corpo, psicológica e espiritual. O dever supremo de todos os yogis, como diz Paramahansa Yogananda, é despertar esses centros. Ele falou em suas palavras: o dever supremo de todos os yogis é despertar esses centros. Despertar significa também alinhar, significa também empoderar, significa conectar. Isso com um trabalho sistemático nos chakras, com técnicas de integração, a Kundalini na base da espinha dorsal, repetindo, como a cobra enrolada, ela sobe pelo canal da Sushumna e esse centro se abre. Não só isso, como produz o estado de êxtase chamado iluminação. Eu vou deixar espaço nesse vídeo para fazer algumas tomadas aqui nesse jardim lindíssimo de Ranchi, como disse, fundado por Paramahansa Yogananda no começo da sua missão, quando ainda era escolas para crianças, quando ele tinha uma paixão muito grande para ensinar as crianças na arte da espiritualidade. Isso foi antes dele começar a espalhar a ciência da meditação, cria, dos chakras pelo resto do mundo. Então eu deixo aqui esse vídeo agora e vou mostrar para vocês as cenas desse local, se algum de vocês tiverem a chance de visitar.
Realmente é muito bonito. Esse templo branco de mármore, chama Shrimati Mandir, foi construído em honra de Paramahansa Yogananda. Aí nesse lugar existia um depósito. E nesse depósito ele se escondia das crianças para meditar, porque as crianças ficavam atrás dele o tempo todo, com o magnetismo dele, era muito alegre, falava muito com as crianças, contava piadas, eles adoravam, claro, estar na presença do Paramahansa Yogananda. Então, no local onde está esse templo, existia um depósito e aqui ele vinha se esconder para meditar. E em uma dessas meditações ele teve uma visão de vários rostos ocidentais. Ele não entendeu no momento o que era, mas depois veio a ele que esses rostos ocidentais eram futuros discípulos. E ele não entendia por que esses rostos brancos ocidentais, porque no momento a missão dele era, ele sentia estar na Índia fazendo escolas e propagando a educação espiritual. Quando ele teve essa visão, ele foi falar com o guru dele, Sri Yukteswar, e Sri Yukteswar disse a ele: como eu te disse várias vezes, a sua missão é realmente ensinar meditação no Ocidente. Mas ele não pensava que seria realmente assim. Ele realmente pensava que a vida dele ia ser aqui. A partir desse momento ele foi para o Ocidente, né, foi uma questão de tempo, ele foi ao Ocidente e começou a espalhar a ciência da Kriya Yoga no Ocidente. E aqui onde está esse templo é onde existiu esse depósito antes, onde ele teve essa visão. Nesse templo, nesse local, as pessoas se reúnem 2 vezes por dia para meditação, e também aqui tem classes e o que se chama satsanga, que são perguntas e respostas espirituais.